Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, que, se for preciso, dá a sua vida pela verdade. Estudo de hoje: devemos orar por todos os líderes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e no mundo. Como as verdadeiras seguidoras de Jesus Cristo devem se comportar, e todos que desejam pertencer ao ministério, o que precisam fazer. Em nosso último vídeo de estudo dos ensinamentos da Igreja do Senhor, nós iniciamos a carta do apóstolo Paulo enviada para o jovem pastor Timóteo. Paulo, que já estava liberto de sua primeira prisão pelo Império Romano por pregar o Evangelho, agora incentiva o jovem pastor Timóteo a batalhar pela fé com palavras fortificantes do Espírito Santo de Deus. Entre muitos, Paulo disse assim em nosso último vídeo de estudo a Timóteo: sabe qual é a palavra mais fiel nesse mundo, Timóteo? É aquela que diz assim: Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, os sem esperança, os miseráveis, os que não tinham ninguém que desse nada por eles, os que todos diziam assim: esse não tem mais jeito. Foi para esses que Jesus Cristo veio a esse mundo. E no meio dessas pessoas perdidas, Timóteo, eu, apóstolo Paulo, sou o principal que estava. Por isso é que eu alcancei misericórdia da parte de Deus, para que Jesus Cristo mostrasse a todos no mundo que qualquer um pode ser salvo por ele, mesmo o pior dos homens pecadores. Se converter, consegue a misericórdia de salvação de Deus. E Jesus Cristo me usou como exemplo, justamente eu, apóstolo Paulo, que antes de se converter, matava e perseguia os discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo me recebeu nos seus braços. Então ninguém terá desculpa de dizer que é pecador demais para ser salvo por Jesus Cristo. Então, meu irmão Timóteo, a esse Jesus Cristo, que é Rei dos séculos e é imortal, invisível, é o único Deus sábio, e a Ele seja honra e glória para todos sempre. Amém? Todos esses mandamentos te ensino, meu filho na fé, Timóteo, para que você se lembre das profecias que foram ditas sobre você, e com isso você lute e trabalhe numa boa luta legítima da fé dentro dessas profecias, conservando a fé e a boa consciência, porque muitos, Timóteos, que não quiseram isso que estou te ensinando, fracassaram na fé e deixaram os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Entre essas pessoas foram os nossos irmãos Emineu e Alexandre, dos quais eu falei publicamente que os ensinos deles não eram de Jesus Cristo, mas eram ensinos de demônios. E eles tiveram que deixar a igreja, porque não queriam mudar esses ensinos malignos. Mas eu detive eles para que eles aprendessem a não blasfemar de Deus. Alerto você, Timóteo, que é líder, para que antes de qualquer coisa, todos os irmãos se juntem, se reúnem e façam súplicas de perdão a Deus, com orações, intercessões e agradecimentos a Deus por todos os homens. Também orem pelos presidentes e reis e por todos que estão assumindo chefias e posição de comando. E isso não é simplesmente para mostrar a todos que somos bonzinhos, não. Isso é para que, se nós tivermos presidentes, governadores, ministros e políticos tementes a Deus, que andem pela verdade e honestidade, é claro que teremos uma vida em sociedade quieta e sossegada, sem guerras, sem confusões, sem perseguição, sem disputa de comando e poder, com muita piedade e honestidade. E tudo isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Esse mesmo Deus que deseja que todos os homens se salvem, que aceitem Jesus Cristo como seu Salvador e tenham pleno conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, nem todos aceitam o Senhor Jesus Cristo, Timóteo, como Deus deseja que eles aceitem.
A grande maioria não aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, a grande maioria também aceita da maneira que ela quer, ou que a sua religião quer, ou que o seu líder espiritual ensina, e se esquecem, Timóteo, drasticamente, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, é o próprio Jesus Cristo, o verdadeiro homem. Somente Jesus Cristo é que pode unir o homem com Deus e ninguém mais. Se alguém disser que outra pessoa possa interceder por você diante de Deus, diga que isso é ensino de demônio e de Satanás. Ninguém pode fazer isso, somente Jesus Cristo é quem pode. E por que somente Jesus Cristo pode unir o homem com Deus, Timóteo? Porque foi Jesus Cristo que se entregou à morte na cruz do Calvário para salvar a todos nós. Ele merece, porque ele sofreu, morreu e ressuscitou em nosso lugar, para servir de testemunho, para dizer a todos que só ele tem o direito de interceder pelos homens. Ninguém mais na face da terra ou nos céus tem poder para isso. Só Jesus Cristo salva, Timóteo. E para isso, eu digo a verdade, Timóteo, não minto de forma nenhuma, que fui colocado como pregador e apóstolo e médico na fé e na verdade, para todos aqueles que não conhecem a Deus. Por isso estou passando o remédio correto para todos os doentes pelo pecado. E o remédio é Jesus Cristo. Dessa forma, então, quero que todos os homens que obedecem os ensinos de Jesus Cristo conversem com Deus em oração em todo lugar e aperte as mãos uns dos outros e levante as mãos aos céus e levante as mãos junto com pessoas e irmãos que estão também em paz com Deus, separadas da ira, da briga, da contenda, da confusão. E que, da mesma maneira, as mulheres que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e faz parte da Igreja do Senhor se vistam com roupas honestas e se arrumem com acessórios simples que não chamem a atenção. E não com tranças nos cabelos compridos que vai até a ponta dos pés no chão, chamando assim a atenção por onde passa. As discípulas de Jesus Cristo não usem muito ouro em brincos de diamantes, que de longe já chama a atenção, ou até mesmo cordão de pérolas preciosas de grandes valores e vestidos cobertos de objetos preciosos, mostrando ostentação e riqueza, e muita elegância e fineza. Não, irmãs, que servem a Jesus Cristo, mesmo que vocês tenham poder aquisitivo para isso, não façam, porque chamarão a atenção para você e todos olharão para você nas reuniões da igreja. Principalmente os irmãos e irmãs mais fracos na fé. Mas vocês, irmãs, sejam mais simples, sejam muito sinceras, com espírito humilde e manso, como verdadeiras servas de Deus, e não queiram aparecer nas reuniões da igreja de forma alguma. Irmãs, sejam como as mulheres que tomaram a decisão de profissão de obedecer os ensinos de Jesus Cristo com boas obras, ajudando o pobre, matando a fome dos famintos, ajudando os que precisam, e não uma confissão de seguidor de Jesus Cristo somente com aparência. A mulher que segue a Jesus Cristo aprende em silêncio, com toda obediência e humildade. Não queiram ser a primeira, querer de todo jeito ensinar os homens, sem primeiro humildemente conquistá-los pela fé. Porque senão estarão quebrando a regra natural estabelecida por Deus. Mulheres querendo usar autoridade sobre o seu marido cometem desvio e com isso estarão envergonhando a Deus. Mas que a mulher, discípula de Jesus Cristo, seja inteligente e aprenda em silêncio com Deus e com o Espírito Santo o que é humildade. Não é porque o homem seja melhor do que ela, não. Mas é a ordem natural estabelecida por Deus. Nosso Deus primeiro criou e chamou Adão. E depois foi que criou e veio Eva. E outra coisa, Adão lá no paraíso não foi enganado pela serpente. Mas a mulher, mesmo sabendo da ordem de Deus,
caiu na transgressão obedecendo a serpente e não a ordem de Deus. E Adão recebeu o engano da mulher Eva e não da serpente. Então, tudo se originou no erro dela. Foi através dela que Satanás conseguiu chegar até Adão, conseguindo que ele desobedecesse e assim nos separou de Deus. Porém, agora que Jesus Cristo nos colocou de volta para Deus, a mulher que segue Jesus Cristo confirmará sua salvação tendo filhos, se ela permanecer se orientando por seu marido e obedecendo com muita modéstia os ensinos de Jesus Cristo com amor e santificação. Mas agora, Timóteo, mudando de assunto, eu, apóstolo Paulo, vou dizer agora uma palavra fiel a você, Timóteo, que sei que você irá precisar aí na cidade de Éfeso. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra está desejando. Mas ninguém pense que isso é brincadeira não, viu? Ou seja, quem deseja ser pastor, ou bispo, ou presbítero, ou diácono, quero dizer que é uma excelente decisão e que é uma excelente obra também. Mas diga a todos os candidatos que para ser um líder de uma religião, denominação evangélica, organização religiosa ou sistema religioso, só é preciso seguir e estudar as orientações dessa organização em geral. Mas para ser líder, colocado por Jesus Cristo, que é o sumo pastor ou pastor líder de todos, tem que ser, primeiro, irrepreensível. Ou seja, que ninguém possa repreendê-lo por tratar mal as pessoas, que trata todos em igual modo, desde o seu filho até o filho do maior errado que tiver. E não seja repreendido por fazer coisas erradas e absurdas, mesmo dizendo que segue Jesus Cristo. Segundo, tem que ser marido de uma só mulher, porque nossa cultura judaica israelense permite que o homem tenha mais de uma mulher, mas na igreja do Senhor não pode. O homem só pode ter uma mulher, como ensinou o Senhor Jesus Cristo. Terceiro, tem que ser vigilante, que não caia nas malícias de outras pessoas ou nas astutas ciladas do diabo, nosso adversário. O líder tem que saber planejar o mal que vem pela frente. Quarto, tem que ser sóbrio, ou seja, acordado, alerta para qualquer ataque de Satanás, se utilizando de todos ao nosso redor para conseguir nos atingir. Quinto, o líder tem que ser honesto, primeiro com Deus, depois com os irmãos e depois com todos em geral. E isso é marca exclusiva de Cristo Jesus e deve ser do líder e de todos nós que somos igreja. Sexto, líder tem que ser hospitaleiro, que sempre recebe de bom grado as pessoas em sua casa, ajuda elas quando estão necessitadas e aconselha qualquer um, sem distinção, sem barreiras denominacionais, até de madrugada, se for preciso, está ajudando e aconselhando os que precisam. Sétimo, o líder tem que estar pronto para ensinar os ensinos de Jesus Cristo sem adulterar ou trocar nada. O ensino tem que ser limpo e puro, exatamente como Jesus Cristo ensinou, sem tirar nada. Oitavo, o líder não deve beber muito vinho ou tomar bebida alcoólica com grande teor de álcool e muito menos se embriagar, porque ele precisa estar toda hora sóbrio, acordado, para quando alguém precisar, ele não está bêbado de ressaca, pois Satanás não para de trabalhar. Nono, o líder tem que ter controlado seu temperamento dentro do controle do Espírito Santo que está dentro dele. Por isso é inadmissível que ele seja irado com os outros e muito menos não pode espancar ninguém. Pode até se irar, mas deve guardar para si mesmo e não atingir ninguém. Décimo, o líder não deve desejar e muito menos receber presentes de bens, dinheiro ou riqueza dos seguidores de Jesus Cristo. Ele se deve manter na sua posição íntegra e ser irrepreensível, que na hora de julgar, possa julgar sem ter recebido nada de ninguém, para não favorecer um e deixar de favorecer o outro. 11º, o líder tem que ser moderado sempre e com humildade ele vai acalmando os outros também para que não haja brigas. Ele é um instrumento da paz.
12º, o líder não pode ser contencioso, ou seja, que alguém duvide de sua integridade moral ou conteste que ele seja honesto com provas verdadeiras. É como nós conhecemos, não pode ser veaco. 13º, que o líder não seja avarento, porque todo aquele que ama o dinheiro a ponto, por exemplo, de passar fome porque não quer gastar o dinheiro que tem, essa pessoa se torna um tipo de idólatra do dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. E em um resumo geral, Timóteo, o candidato ao ministério do Senhor deve governar bem a sua própria família, que seus filhos tenham muito respeito e admiração por ele e não medo dele. E que ele tenha muita modéstia e amor, porque se alguém não sabe liderar sua própria família com amor e dedicação dados pelo Espírito Santo, para liderar sua esposa e seus filhos, como poderá ter cuidado da igreja de Deus? Não, meu filho na fé, Timóteo, não aceite qualquer um para ter essa responsabilidade delicada na obra de Deus, para que depois ele fique vaidoso, soberbo, autoritário e assim caia na condenação do diabo. Outra coisa também, Timóteo, as pessoas de fora da igreja têm que falar bem dele como cidadão honesto, para que depois não fiquem falando dele e ele, com raiva, quando souber, vá tomar satisfação. Com isso, vai cair na armadilha de Satanás, que é o seu laço preferido. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 17 a 20. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até o 15. E primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o 7. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para sempre. Amém. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde.